O Talmud, que é a principal obra literária da tradição rabínica, questiona qual é a origem da prática judaica de rezar 3 vezes por dia. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina diz que as 3 rezas diárias foram instituídas pelos patriarcas. E o Rabbi Yoshua ben Levi diz que as rezas são desenvolvimento dos sacrifícios do Templo de Jerusalém. Enquanto o lado pragmático da interpretação é imediatamente capaz de conectar os pontos entre as oferendas do templo e as rezas, os artistas, os poetas, aqueles que apreciam a arte da interpretação e das conexões possíveis no mundo mágico da Torá, abrem os olhos de curiosidade. Como pode ser que os patriarcas estabeleceram as 3 rezas diárias? Sabemos que não há nada na Torá que relata objetivamente o momento de cada um dos patriarcas rezando qualquer uma dessas rezas. Pelo contrário, vemos a reza como algo ainda mais presente na narrativa das nossas matriarcas. A reza na tradição judaica é particularmente, em sua parte da qualidade de ser uma coisa sincera, pessoal, é frequentemente derivada da história de Hannah, que aparece no livro de Shmuel e lemos na Haftarah de Rosh Hashanah, cuja oração é vista como um modelo de vulnerabilidade e devoção. Sua história, junto às rezas das matriarcas bíblicas Sara, Rivka, Rachel e Leah, enfatizam o papel transformador da reza como meio de conexão com Deus, expressando desejos pessoais, conectando o destino de cada um e cada uma com uma ordem cósmica ainda maior e muitas vezes fora da compreensão humana racional. Embora a participação feminina seja central nesse processo, foram em momentos únicos e especiais pelo seu contexto que os nossos patriarcas tomaram atitudes que foram interpretadas pelos rabinos como as rezas formais do dia a dia judaico. Na manhã, após a esposa de Lot se tornar um pilar de sal, logo antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Avraham levantou cedo e correu para o lugar na qual ele havia encontrado a presença divina. E lá ficou de pé. Os rabinos conectam a palavra ficou de pé, Amidá, justamente com a reza, que a gente hoje chama de Amidá, e é uma palavra que aparece em outros lugares da tradição também, como uma conexão à reza. Assim, de acordo com o Midrash, a Tefilá de Shacharit foi criada. Logo antes do primeiro encontro entre Rivka e Yitzhak, o segundo patriarca sai para uma caminhada pelo campo, ao entardecer, e avista a chegada de camelos. O verbo na Torá para esse passeio de Yitzhak é único e pode ser interpretado de muitas formas. Mas os rabinos conectam lasuach com a palavra sihá, conversa. E assim, que mais poderia Yitzhak estar conversando ao entardecer, senão a reza de Minchá. Na Parashá dessa semana, lemos que Yaakov, no início de sua jornada em direção a Haran, cidade de seu tio Lavan,
se encontra em um lugar especial. Vaifgá bamakom. A palavra lugar, makom, é também um dos nomes de Deus. E o verbo vaifgá também é interpretado no livro do profeta Irmiau, Jeremias, como uma ação de conexão com Deus, um encontro mais do que especial. Assim, segundo o Midrash, a reza da noite, o Arvit, que fazemos juntos hoje à noite, foi estabelecido por Yaakov, o terceiro patriarca. A grande pergunta que eu quero trazer para nós hoje à noite: por que rezamos? Talvez podemos encontrar respostas infinitas para essa pergunta, mas queria explorar com vocês uma ideia central na minha prática. Saber como rezar é um processo contínuo e pode acontecer ao longo de toda a vida contínua para nós. Então continuem participando com a gente das Tefilot, Shabbatot, Hagim. Novos cursos vêm aí sobre Tefilá no próximo ano, que vão nos ajudar a entender como conectar e às vezes até como conseguir fazer as rezas da tradição judaica. Mas hoje eu quero focar mesmo na pergunta: por que rezamos? Há um elemento da reza no qual pedimos, suplicamos a Deus por uma coisa ou outra. E Maimônides nos ensina que para toda reza lida, precisamos adicionar algo pessoal e assim transformar o passado em presente. Mas eu quero focar a pergunta de hoje não só nesse modelo espontâneo e criativo da reza, mas também na maior parte das nossas tefilot, as quais repetimos diariamente ou semanalmente textos antigos escritos pelos nossos antepassados. Eu acredito que o principal objetivo da tefilá, a resposta do porquê rezamos, é o desafio de reconhecer as múltiplas faces da divindade. Isso não quer dizer que não há outros objetivos além desse na reza, nem que seja o único método capaz de atingir tal objetivo. Mas o foco da tradição judaica no desenvolvimento das regras, das práticas, dos textos, das melodias, das interpretações, inspirações e explicações é fomentar uma conexão com o divino, com o que está além da compreensão e do poder de controle do ser humano. Nossa liturgia é composta por uma coletânea de textos, através dos quais expressamos nosso relacionamento como povo e com Deus. Podemos discutir, e espero que em breve a gente faça, por horas, quem escreveu a Torá. No entanto, não há dúvidas sobre quem escreveu o Sidur. Sabemos que o Sidur foi escrito por seres humanos, com base em suas próprias experiências e na leitura e na inspiração de outros textos sagrados. Se podemos concordar, então, que as rezas escritas são parte de uma coleção diversa de expressões antigas e modernas do relacionamento humano com o divino. Não consigo aceitar que a reza seja a única maneira de conhecer a Deus. Tampouco será suficiente para descrever Deus na sua totalidade. Assim, as nossas tefilot são, por definição, uma busca pelo divino que nunca termina, sempre incompleta. Nenhuma reza é capaz de expressar a totalidade dessa relação em desenvolvimento. A reza judaica ela é democrática.
sempre haverá espaço para novas expressões da alma e do coração. Conhecer Deus é um esforço sem fim do povo judeu. Então voltamos à pergunta: por que rezamos? Eu acredito que a tefilá é o método educativo de maior sucesso do nosso povo. Através das tefilot, conhecemos linguagens diferentes para expressar nossas crenças, nossas reivindicações mais íntimas. Pensar, refletir, questionar o próprio Deus. Temos uma longa tradição de judeus e judias questionando todas as verdades que sabemos sobre Deus. Pois é impossível para nós, seres humanos, compreender qualquer ideia de Deus na sua plenitude. Nós somos capazes apenas de entender a partir da nossa própria perspectiva. Quero então compartilhar com vocês um midrash que eu adoro, do Talmud, que mostra dentro da discussão rabínica esse desafio de entender, de compreender de alguma forma o divino, através da própria literatura bíblica. O Rabi Hama, filho do Rabi Hanina, pergunta qual o significado do versículo que aparece em Devarim, no 5º livro da Torá: seguindo Adonai teu Deus, você andará. Seguindo Adonai teu Deus, você andará. Será possível para uma pessoa seguir a presença divina? Pergunta o sábio. Afinal, a Torá também diz: Adonai teu Deus é um fogo devorador. E todos nós sabemos que não podemos nos aproximar do fogo dessa maneira. Uma contradição entre as linguagens poéticas do nosso relacionamento com Deus. Rabi Hama, filho do Rabi Hanina, então resolve explicando que o significado dessa ideia de seguir a presença divina é que devemos seguir os atributos divinos. Assim como Deus veste os nus, referindo-se a Adão e Eva, você também deve vestir os nus. Assim como Deus visita os doentes, referindo-se a Deus visitando Abraão após sua circuncisão, você também deve visitar os doentes. Assim como Deus consola os enlutados, lembrando da bênção divina para Yitzhak após a morte de Abraão, você também deve consolar os enlutados. E assim como Deus enterrou os mortos, referindo-se à despedida de Moshe, você também deve enterrar os mortos. A nossa tradição bíblica incorpora Deus de maneira ativa em cada um desses momentos. E a tradição rabínica busca fazer essa conexão, nos ajudar a encontrar o divino dentro das nossas próprias narrativas. Assim como Rabi Hama bar Hanina, quero convidar cada um e cada uma hoje a abrir os nossos olhos para os nossos textos sagrados e procurar encontrar esses atributos divinos, os pilares, os valores centrais da cultura e da tradição judaica, justamente no Sidur. Esse convite é uma oportunidade de resgatar e se conectar com a nossa tradição, com um novo olhar. Uma perspectiva que aprimora o nosso entendimento sobre o legado que carregamos através da história e da prática judaica. Nas nossas rezas, nos referimos a Deus como Rofé Holim, aquele que cura os doentes. Ohev Tzadikim, aquele que ama os justos. Ronen Hadaat,
aquele que é a fonte do conhecimento. Entendemos que fazer aquilo que está ao nosso alcance para curar os doentes, promover a paz e a justiça, estudar, aprender e ensinar, são valores centrais da nossa tradição, refletidos nas palavras das nossas tefilot. Ao conhecer Deus por meio dos atributos divinos, essas ações se tornam elas mesmas também divinas. A busca pela prática dessas ações é a perpetuação do processo de criação contínua do mundo. É a nossa responsabilidade em agir à imagem e semelhança de Deus. Não apenas ser, mas agir à imagem e semelhança de Deus. A dedicação à compreensão dos significados profundos das palavras do nosso Sidur, associada a um bom ambiente para que a reza aconteça, provavelmente repleta de música, pessoas queridas, família, comunidade, foco, consciência, são todas células de um organismo vivo, que precisam trabalhar juntas para alcançar o melhor resultado possível. Então, afinal, por que rezamos? Para conhecer a nossa própria essência divina, como indivíduos, como comunidade, como povo. Fortalecemos, assim, os nossos valores, principalmente aqueles valores que são compartilhados com o povo, com a comunidade, e nos comprometemos através da própria tefilá a colocar em prática aquilo que acabamos de rezar. No Talmud, Rabi Chia bar Abba nos ensina em nome do Rabi Yohanan que podemos rezar apenas em lugares onde há janelas. A sabedoria rabínica nos ajuda a entender esse processo espiritual da ação humana. A reza não acaba aqui dentro. A prática espiritual judaica da tefilá continua através do nosso comportamento dentro e fora desse espaço-tempo sagrado. Gosto de pensar na tefilá falada, cantada, como um laboratório para o mundo lá fora. Que seja esse um momento de aprendizado, de reflexão, de conexão com o divino e o humano, presente nesse espaço, nesse momento. E assim a janela se torna o elo entre os dois mundos. Nós preenchemos o mundo com a presença divina através do nosso próprio comportamento. Rezar é estar em relacionamento. É desenvolver um entendimento significativo da própria existência humana e divina. É comprometer-se a dedicar esforços para conhecer as múltiplas faces da realidade. Que possamos nesse Shabat nos fortalecer através da nossa tradição milenar e encontrar os caminhos para seguir a presença divina. Que possamos aprender com Avraham, Sara, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel e Leá, e todos aqueles que vieram antes de nós e depositaram suas esperanças, sua sabedoria, suas angústias no legado que carregamos hoje. Que sejamos capazes de nos conectar com os ensinamentos dos nossos antepassados e de suas práticas espirituais, nos inspirar neles e internalizar os valores da nossa tradição. Que tenhamos o mérito de aumentar a presença divina no mundo por meio dos atributos divinos que manifestamos em cada uma de nossas ações, dentro e fora da tefilá. Shabbat Shalom.